Oi! Demorou, mas voltemos! Então, desculpa a demora, culpa minha de novo, eu não editei esse episódio, eu tinha esquecido que ele existia, pra ser bem sincero pra vocês, de tanto tempo que eu demorei pra editar ele. Aí eu lembrei, comecei a editar, aconteceu um monte de coisa, aí eu voltei a editar só no outro fim de semana, então correria do... O que mais que eu queria dizer? Ah, claro, esse episódio foi gravado antes dos episódios da Kathleen, por exemplo. Então, por isso, muitas vezes que isso caberia muito bem no contexto, a gente poderia comentar sobre isso, a gente acabou não comentando, ou não citando o nome dela, tá? Então é isso, fiquem com o episódio aí, espero que gostem e falou! Diretamente das entranhas de Cronos, nós somos os Cronoclastas, eu sou a Écio, Thiago, se correr o bicho pega, ficar o bicho come. Eu sou o Fernando Vicente e quem vigia os vigilantes? Eu sou o Bruno Alves e vamos embora, Fábio, vamos embora, porra. Que é uma frase clássica aí do Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2 que foi uma resposta ao povo brasileiro que entendeu errado Tropa de Elite 1, né? Parabéns. Tá de fazer Exatamente, velho. Meu Deus do céu, mano. Então é isso, meu povo, minha pova, nós voltamos aqui para falar sobre as milícias, a história das milícias, discutir essa questão espinhosa e claro que vamos ter cuidado, claro, sempre, mas vamos lá, o que é uma milícia? Onde é que veio esse termo milícia? Então, milícia, né? A gente está falando aqui agora do significado que tinha ali antes desse conceito que a gente tem no Brasil, né? Que se popularizou ali principalmente dos anos 2000, né? Então, milícia eram pessoas, né? Parte da população que ficava armada, né? Então, isso acontecia muitas vezes, por exemplo, em uma insurreição contra algum governo, ou então, por exemplo, os comunistas, comedores de criancinhas, eram as partes armadas dele, que se escondiam nas selvas guerrilhas, né? Eram teoricamente milícias, né? Nos Estados Unidos tinha essa ideia de milícia muito forte, né? O termo milícia, né? Que eram as pessoas, porque lá todo mundo tinha esse direito à arma, né? De ter a arma. Então, milícia, em geral, sempre significou, assim, a parte civil armada, né? Ou então, às vezes, até exercendo algum poder, assim, mesmo que não seja armado, assim. Então, por forma de coerção ou por pressão política, às vezes até, assim, mas sempre usando da violência, né? Não precisa ser armado, mas sempre usando da violência de alguma maneira, né? Mas, como a gente vai ver aqui, o significado mudou bastante, né? Porque milícia não tinha nada a ver com o Estado, né? E hoje em dia já é completamente diferente. Legal. Agora, eu vou dar um pequeno histórico dessas formações miliciosas aqui no Brasil. Muito que eu vou falar aqui está numa tese de um sociólogo, Bruno Paes Manso, que eu vou recomendar para vocês, que é muito legal, cara, é sério, vocês têm que ler. Crescimento e queda dos homicídios em São Paulo entre 60 e 2010. Uma análise dos mecanismos da escolha homicida e das carreiras no crime. Então, basicamente, tem muita coisa legal nesse trabalho e ele demonstra ali que até a década de 60, 50, 60, a maioria dos casos de assassinato em São Paulo eram em locais fechados, em locais domésticos, ou seja, casa, e envolviam questões familiares ou de amizade. Então, aquele negócio de vingança, né, de se vingar de alguém porque fez mal para sua família, ou então aquela bobagem que nós já comentamos sobre a questão da honra, né? O cara acha que é dono da mulher, aí ele acha que tem a honra infringida por ser traído e tal, e ele mata a mulher. São esses tipos de casos que apareciam muito em São Paulo com relação a homicídios, essas picuinhas familiares e de amizade. Mas a partir daí para 60, as coisas começam a mudar. E começam a mudar quando? Quando começam a se emergir uma concepção de higienização social através da violência. Que seria isso? É você achar assim, que bandido bom é bandido morto. Essa frase que a gente escuta falar isso, como se você matar aquele sujeito que você considera bandido, você vai acabar com o problema. E a gente vê que até hoje, né, o problema da violência não acabou, mesmo com esse tipo de ideia presente aí, porque ele não acaba. Na verdade, entra-se num ciclo vicioso. Então, quando as próprias organizações que compõem o Estado começam a aceitar esse tipo de ideia, de achar que se matar o bandido vai acabar com a bandidagem. Isso começa ali no início, no final da década de 50, a
quando a Marie Cruel cria uns grupos de diligências, que ele chamava de diligência, né, que viriam a se tornar Esquadrões da Morte, em 58, que é sobre a nome ali de Lecoq, Escuderia Lecoq, no Rio de Janeiro. São os primeiros indícios de um Esquadrão da Morte. São pessoas, são policiais ou ex-policiais que se unem para matar gente, para acabar com os ditos bandidos, né? E só lembrando que o Marie Cruel, ele foi um general que é curioso a história dele. Só abrir um parênteses aqui. A Marie Cruel, ele era responsável por defender o exército. Ele era comandante do 2º Exército na época do golpe de 64. E quando acontece o golpe, ele muda de lado, sabe? Durante muito tempo, as pessoas ficaram se especulando essa mudança de lado dele. E alguns até falavam que é porque o Jango tinha sido muito duro, não sei o que lá, mas palhaçada, porque a Comissão Nacional da Verdade, lá para 2014, conseguiu um relato do coronel Erimar Pinheiro Moreira, que vocês podem pesquisar, tá aí no YouTube, ele falando que esse general, a Marie Cruel, ele foi subornado pelo presidente da Fiesp, né, Federação lá das Indústrias de São Paulo, Rafael de Souza Norchese, para trocar de lado, para ficar contra o Jango e apoiar o golpe. Então, isso é uma história que ficou muito tempo escondida pra gente. A gente só foi saber depois que o cara foi financiado para poder deixar o golpe acontecer, quando ele podia tentar combater, sabe? E aí sim, o Jango perdeu o João Goulart, que era o presidente na época, perdeu todo o seu apoio que ele podia ter ali na base militar e acabou optando por não seguiu uma guerra e sair do Brasil, né? Ele renunciou. Ele sofreu o golpe e não resolveu atacar de volta, né? Ele deixou quieto, deixou acontecer, deixou rolar. Mas isso a gente fala em outro episódio. Enfim, essa escuderia Lecoq aí era um esquadrão de morte. Então ela matava as pessoas no Rio de Janeiro e colocava essas mensagens, né? Bandido bom é bandido morto e tal. E as páginas do jornal começam a publicar isso e eles vão ficando famosos. E o que acontece com isso? Nesses locais, nessas regiões mais pobres, onde isso acontece, claro, é justamente onde a justiça não consegue ir. A justiça não consegue ouvir essas pessoas mais pobres. E quando isso acontece, você vê que os policiais estão matando e que se você for reclamar com a polícia, você é perigoso você acabar morrendo como queima de arquivo, né? Você não tem muito esperança de recorrer à justiça, porque a justiça não chega igual a você se sente acuado e você entra naquele dilema da sobrevivência. Então, se as forças do Estado de defesa pensam em matar, as pessoas que estão do outro lado pensam em sobreviver. E os dois fazem escolhas homicidas na hora. O cara vem para me matar, eu vou atirar primeiro para matar ele. Então você gera um ciclo vicioso. E lembrando que a violência, o assassinato, ele sempre gera mais assassinato, porque a pessoa que está numa região de favela já está nesse contexto, qualquer coisa pode acontecer dela vir a ser morta. E se ela ser morta, se ela matar alguém, ela sabe que ela vai receber a vingança depois, e por isso ela acaba sentindo mais medo por morrer e se prepara para matar outra vez e contrata pessoas paralelas à justiça do Estado ou à força de polícia do Estado, porque elas não vão ajudar ou talvez vão até piorar, e acaba expandindo essa onda de violência. E é muito complicado viver nessa situação. O Bruno vai falar um pouco mais disso aí depois, mas continuando com essa história aqui. Oi, pode falar. Então, assim, a gente tem que lembrar também que é exatamente o que eu falei no começo, quem vigia os vigilantes. Como que você vai denunciar a polícia para a polícia? Entendeu? É muito complicado, as pessoas não entendem isso às vezes. Falam assim, não, mas a polícia está lá para protegê-las. Mas nem todo policial é honesto, né? Alguns policiais são corruptos, alguns policiais, mesmo não se achando, são, né? São pessoas que resolvem tudo na base da bala. Não é bem assim que funciona, né? Porque você tem que ter um julgamento. O policial não é o juiz, né? Ele é só quem tá lá, teoricamente, para prender as pessoas, né? Lógico que as pessoas têm que se defender também, né? Ninguém vai subir a favela lá, desarmado, com as mãos erguidas, falando, a gente veio buscar o traficante aqui. Mas também, que nem o Wes falou aí, a violência
só vai gerar mais violência, né? Ela não vai fazer com que as coisas melhorem magicamente. Tem até uma entrevista, eu não lembro que canal de TV que fez, que tem os bandidos, assim, todos, tipo, com os traficantes, né? Todo com camiseta no rosto, tal, pra não se mostrar, tal, falando assim, e a gente vai atirar mesmo, e se vier aqui matar a gente, não tem problema, vai ter mais gente pra pegar o lugar, porque o sistema funciona assim, não adianta, sempre vai ter alguém pra entrar, sempre vai ter um miserável que isso aqui vai mudar a vida dele, tá? Tipo, ele não falou essa segunda parte que eu tô falando, né? Mas é isso que eu tô falando, você vai ter um miserável ali, que aquele dinheiro ali é tudo que ele precisa pra mudar a vida dele, né? Ou da família dele, que, com oportunidade que ele nunca teve. Alguns por preguiça, lógico, mas alguns porque realmente a vida não deu, né? É a situação que já tá nesse ciclo muito difícil de sair, né? A solução já não vai ser fácil, vai ser longa para resolver esse problema. E continuando, até mesmo que o Fernando falou, a gente tem que lembrar que quando a polícia começa a fazer isso, criar esses esquadrões da morte, ela também começa a se corromper, porque ela começa a entrar em contato com traficantes do local, com o pessoal ligado ao jogo do bicho, por exemplo, e começa a extorquir, né, pedir ou a proteção daquele território, ou até se oferece para matar traficantes rivais. Isso aconteceu e acontece ainda. Você deve pedir ajuda dessas milícias para poder favorecer o crime de outra pessoa e você ganhar parte do dinheiro daquele negócio. Tá vendo como é que é complicado você trabalhar com as forças do Estado contra o crime organizado? Isso é um problema, até porque não é perigoso demais você colocar o exército, por exemplo, para combater o comércio de drogas, você usar o exército. Porque se você botar o exército para fazer isso, eles também vão se corromper. E aí lascou, você vai ter pessoas do crime organizado comprando gente do exército, comprando equipamento do exército, mais do que talvez possa acontecer por aí até, né? Como é o recebimento de armamentos aí, nós não sabemos, mas com certeza, se você colocar essas forças para mexer com esse tipo de negócio, é perigoso elas se corromperem, perigosíssimo. Tá, e voltando aqui, Oi, pode falar. Essa coisa das Forças Armadas entra num conflito também de interesse no âmbito constitucional, né? Porque em qualquer país que a gente vê no mundo, assim, que seja minimamente democrático, qual que é a função das Forças Armadas num país democrático que tem como base uma Constituição? É a preservação das fronteiras nacionais contra uma potência estrangeira. Então, assim, as Forças Armadas, o Exército, eles têm por função isso, que é garantir a preservação dessas fronteiras nacionais contra uma potência estrangeira ou contra uma ameaça que vem de fora. Só que no Brasil, a Constituição de 88, né, os militares, você sabe disso mais do que eu, né, os setores das Forças Armadas, eles vieram com pautas prontas, né, para agregar na Constituição, na Carta Constitucional. E você percebe que na Constituição do Brasil, a função das Forças Armadas é algo que bastante comum da nossa realidade, é incomum para o resto dos países democráticos. Que no Brasil, as Forças Armadas têm como função constitucional a garantia da ordem. E o que é isso? O que é a ordem? Então, assim, eu penso muito nas reflexões do Vladimir Safatli quando ele fala isso. Ordem para quem? Ou para quê? Entendeu? Então, assim, você abre margem para as Forças Armadas atuar em esferas que elas não deveriam atuar. E acaba gerando esse tipo de coisa que o Wes está falando, entendeu? Além dos abusos das Forças Armadas intervirem em questões de segurança pública e fuzilarem cidadãos, como fuzilaram o carro daquela família e mataram aquele sujeito lá no Rio de Janeiro, mas também abre margem para corrupção, desvio de armamento e etc. Então, assim, é muito complicado você olhar a nossa realidade a partir dessa matriz da legislação em si, porque esse pressuposto da garantia da ordem abre margem para muita coisa que não é positiva para um Estado democrático, entendeu? Sim, e isso aí foi uma brecha que eles conseguiram pressionar para colocar, para poder continuar realimentando essa ideia que eles criaram ao longo dos anos, de que eles são supostamente as únicas pessoas que se importam com o Brasil, porque eles teoricamente seriam apartidários, né, que é uma ideia boba, e de que eles teriam um pouco desse poder moderador. Toda vez que acontecesse alguma crise no Brasil, eles viriam para salvar o Brasil. Mas isso tem que acabar, gente. Esse tipo de coisa não é certo. Quem
cuida da política do Brasil são os civis que tem que tomar conta. Na parte do combate fica o exército, quando é necessário combate, não contra a sua população, né? E essa inserção do pessoal do exército dentro da política é ruim para todo mundo. Por quê? Porque a democracia feita pelos civis, ela tem como pretexto o dissenso. O dissenso. As pessoas vão lá para discutir, para discordar entre si, e aí chegar a certos tipos de acordos. Mas é importante que as pessoas se contraponham, entendeu? Que elas discordem. Isso é importantíssimo para a democracia. E aí, mas o exército tem outro tipo de ideia. O exército, ele se pauta por hierarquia, ele não se pauta por democracia. E aí, o que você está fazendo? Você vai colocar pessoas que trabalham com essa ideia de hierarquia, de que se deve obedecer, alguém manda e todo mundo obedece, tá dentro da política, e isso faz mal para a democracia do país. E o contrário também, porque quando o exército começa a se importar com política, eles começam a eles mesmos se corromperem entre si, porque aí eles vão adentrando espaços de poder dentro da política que eles não querem deixar mais depois. Então eles conseguem um serviço especial numa empresa ali do Estado, consegue benefícios porque faz parte da política, conseguem certas posições para parentes e tal, e a partir dali eles começam a ser aquilo que eles dizem odiar mais, né? Eles falam que eles odeiam os corruptos civis, essa imagem de que todo civil é corrupto e tal, e aí eles mesmos se corrompem dentro daquele sistema também. Então é ruim para todo mundo. Só eu abri esse parênteses aqui. Outro ponto, só voltando àquela história dos Esquadrões da Morte, a gente tem que falar de um cara que é engraçadíssimo, vocês pesquisem aí, Tenório Cavalcante, é lá de Duque de Caxias. Esse cara, ele é o pai desses deputados da bala aí. Você vai ver que é uma figura totalmente bizarra, assim, muito caricata. Porque ele é um cara que andava de capa preta, com uma metralhadora, sabe? E ele virou deputado com isso, cara. Ele virou deputado com essa história de falar que esses esquadrões da morte, essas pessoas que matavam outras pessoas, né, para limpar, a ideia de limpar a sociedade, né, de matar os bandidos. E ele ganhou, ele foi deputado por um tempo, ali na década de 50, com esse discurso de meter bala nos bandidos, sabe? Então ele é o pai desses deputados da bala aí. Já pensou alguém se eleger com esse discurso hoje em dia? Que absurdo. Que absurdo, né, cara? Aí, ó, não é de hoje, né, cara? Já pensou pra presidente se isso acontecesse? Meu Deus. Pois é, inacreditável que o fulano não tá usando capa também, né? Eu não duvido não, aparecer com capa. E, enfim, aqui também, isso foi passado para São Paulo, essa ideia dos Esquadrões da Morte, pelo Sérgio Paranhos Fleury, que é um delegado famoso ali em São Paulo, porque ele começou essa ideia dos Esquadrões da Morte. Ele matou o primeiro cara lá em Guarulhos, e um padre viu que ele era culpado pelo assassinato do cara, e aí depois de um tempo jogaram o padre de cima de uma casa, algo assim. Ele se machucou gravemente, mas sobreviveu, e o padre foi pro Canadá, de onde ele veio, parece. Alguma coisa assim a história dessa situação. O padre, você contou errado. O padre subiu no telhado e tropeçou. Não aconteceu nada demais. Né? Machucou sozinho o padre. E aí, veja só que interessante. Ele mexia com traficantes de drogas e outros criminosos. Isso está presente na história dele. Além de outro cara também, acho que é no Rio de Janeiro, o Ailton Guimarães Jorge, outro cara que mexe com essa ideia de traficante, ou do bicho, etc. E o que eu queria falar do Fleury é que esse cara que criou o Esquadrão da Morte em São Paulo, ele foi chamado agora para a área da segurança nacional, entre aspas, porque ele vai se tornar delegado do Departamento de Ordem Social e Política, famoso DOPS, que era um instrumento da ditadura, de perseguir aqueles que eram oposição à ditadura. Então todo mundo que era oposição era investigado, e lá em São Paulo o Fleury ia atrás, trazia do DOPS ou levava para a OBAN. A OBAN é uma empreitada entre o governo militar e alguns empresários de São Paulo, e prendia a galera lá, torturava as pessoas e matava as pessoas. E então ele fez parte desse momento da ditadura, ele fez parte do momento que a ditadura estava
ficando mais acirrada e com toda essa violência crescendo, os índices de homicídio realmente aumentaram em São Paulo durante a década de 60, 70 e 80, que foi um grande auge. Ali o Brasil já estava lascado, por assim dizer, de assassinato nas ruas, né? Se antes, na primeira metade do século XX, o Brasil só tinha casos de assassinato doméstico dentro de casa, depois, ali da década de 60, nós já estamos vivendo nesse contexto de assassinato nas ruas, de pessoas morrendo nas ruas e de aumentando o índice de confrontos e de assassinatos. Isso aqui é importante dizer porque não tem essa ideia de que na ditadura as pessoas, a sociedade era mais segura. Isso é uma ilusão, porque é nesse momento que crescem os índices de assassinato. Pegando em São Paulo, por exemplo, se você pegar no Rio, você vai ter os mesmos índices. Os índices de assassinato só vão começar a baixar ali para final de 90 para 2001, de acordo com o Bruno Paes Manso que eu mencionei. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar um pouco da história das milícias. Cara, mas assim, o que dá para comentar aqui rapidão, assim, só é que como isso tudo partiu muito da partir da criação da Polícia Militar, né, também, que foi criada ali na ditadura. E o problema da Polícia Militar é que eles têm um treinamento parecido com o Exército, né? Então é um treinamento militar. Eles não são treinados para lidar com pessoas, com civis, com problemas internos. Eles são treinados para lidar com ameaças graves, com ameaças à segurança do país, esse tipo de coisa. Então é bem mais complicado até por isso, assim. A partir da criação da Polícia Militar ali, todos esses índices aí que você falou começam a surgir, né? Então, quando a gente fala que a gente quer a gente não gosta da Polícia Militar ou quer o fim dela, quando algumas pessoas falam isso, não é porque não tem que existir policial. Não, tem que existir policial, mas tem que existir o policial civil e o policial federal, que são os policiais que são treinados para lidar com pessoas, com pessoas civis, né, no caso. E no caso, eu estava até lembrando de uma pesquisa, eu não vou lembrar que pesquisa que era no momento, mas que falava que assim, o melhor jeito de você diminuir a criminalidade, de você acabar com o tráfico, de você acabar com todos esses problemas é inteligência. Não é a parte de inteligência da polícia, não é a parte de ação em si. Porque você consegue desmantelar os esquemas antes mesmo deles acontecer, entendeu? Você consegue cortar a fonte de distribuição ou então aonde plantam ou onde, sei lá, fabricam as drogas. Então a parte de inteligência nesse sentido é mais importante, entendeu? Então, e a Polícia Militar, teoricamente, não faz esse tipo de coisa. Teoricamente, a gente fala porque a gente sabe que algumas vezes eles acabam fazendo, né? Às vezes na escondida ali, às vezes por necessidade, porque não tem contingente policial suficiente. Então é bem complicada essa discussão até por causa disso. Sobre a questão da Polícia Militar, é interessante perceber também que uma Polícia Militar num Estado democrático deveria ter como função o policiamento, aí eu tô seguindo as reflexões também do Vladimir Safatli, né? A Polícia Militar deveria ter como função o policiamento de quartéis e da extensão do território que é ocupada pelos militares, dentro das organizações das Forças Armadas e também policiamento das fronteiras, o que não acontece no Brasil, porque a Polícia Militar brasileira ela tem como função o policiamento de toda a extensão do território brasileiro, e o que é um pressuposto que em uma Constituição democrática não deveria acontecer. E é interessante perceber que esses dias eu estava lendo a Constituição de um outro país, daqui da América Latina também, agora eu esqueci o nome do país, eu acho que era a Constituição de Honduras, se eu não me engano. E a Constituição de Honduras, nesse sentido, no sentido da função das Forças Armadas, é muito semelhante à nossa, no sentido de garantia da ordem e de possibilidade de intervenção caso essa ordem venha a ser abalada por alguma força que não se explica muito bem que força é. Pode ser uma potência estrangeira, mas obviamente pode ser uma ameaça interna, e é mais provável que seja uma ameaça interna. E essa ameaça, ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser qualquer justificativa para que os militares tomem iniciativa de intervir na estrutura democrática deste Estado. Então é interessante perceber isso, que a gente olha para o Estado de Honduras e vê um Estado muito frágil democraticamente, só que ao mesmo tempo a Constituição
Constituição de Honduras, que é um estado frágil democraticamente, é muito semelhante à nossa neste quesito da função das Forças Armadas. Então há de se pensar sobre a questão da função das Forças Armadas no nosso território e se nós vivemos realmente no estado democrático nesse sentido, porque isso é uma coisa que eu acredito muito. Acredito que a democracia no Brasil, assim como, né, citando de novo as reflexões do Vladimir Safato, eu acredito que a democracia no Brasil ela tem divisão geográfica. Então, as instituições do Estado brasileiro, elas escolhem, obviamente, que a inércia das instituições do Estado brasileiro, elas são planejadas. Se o Estado não atua em determinada região, não é porque ele é ineficiente, que ele desconhece aquela realidade, não. É porque ele não tem interesse em atuar naquela região, que é um projeto específico do necroestado brasileiro. Então, há de se perceber que a democracia no Brasil ela tem uma divisão geográfica. Existem regiões geográficas no Brasil onde a democracia, as instituições, o policiamento, o saneamento, a saúde pública, a escolaridade, questões básicas de um Estado, do Estado brasileiro democrático, elas funcionam nessas regiões. Mas existem outras regiões onde isso não funciona. Isso faz parte da lógica do sistema. Quer dizer, faz parte de uma escolha do Estado não atuar naquela região. Então é sobre isso, quer dizer, a partir do momento que você percebe isso, você começa a entender como funciona a milícia. Porque a milícia, ela surge, a milícia não é uma invenção brasileira, obviamente, nem muito menos uma invenção do Rio de Janeiro. Mas a milícia brasileira, e não só a milícia brasileira, mas outras milícias, elas surgem quando organizações militares do Estado, elas têm autonomia para matar as pessoas. Ou seja, elas não estão subjugadas por uma legislação vigente, seja uma Constituição, seja uma outra legislação específica, ou seja, uma autoridade que representa essa legislação. Então, a partir do momento que uma autoridade pública vem a público e diz que a polícia tem carta branca para matar, esta carta branca para matar, ou não necessariamente precisa do discurso, mas quando os policiais começam a matar, eles começam a executar pessoas arbitrariamente e eles não são punidos por isso, é a mesma coisa que dizer que eles têm carta branca para matar. E esta carta branca para matar é o que faz com que as milícias surjam. E o que é uma milícia? Qual que é a diferença de uma milícia para uma organização criminosa? Qual que é a diferença de uma milícia para o PCC, por exemplo? O PCC é uma organização criminosa que está alheia ao Estado. Ou seja, ela é uma organização autônoma que atua sobre determinados territórios, sobre determinadas fronteiras, e é uma organização paramilitar baseada em interesses econômicos. Interesses que extrapolam a esfera econômica, porque, obviamente, essas organizações, como elas têm muito dinheiro, elas acabam comprando policiais, políticos, etc. Mas elas são organizações alheias ao Estado. A milícia não. A milícia é o Estado, porque é a união dos interesses escusos de determinadas figuras do Estado, sejam policiais, das Forças Armadas, sejam políticos, sejam figuras do judiciário, que se aliam a organizações criminosas para dominar determinada região geográfica. Então, qual é a principal função da milícia? É dominar determinada região geográfica de uma cidade, de um estado, e aplicar sobre essa determinada região uma legislação própria, uma lei própria da milícia. Então, a milícia, ela, por exemplo, vou dar um exemplo básico para chegar no argumento. A milícia, ela entra numa determinada favela, os policiais adentram essa favela, as Forças Armadas entram nessa comunidade, expulsam os traficantes, executam os traficantes, os criminosos, e dominam essa região. A partir do momento que eles dominam essa região, eles começam a cortar serviços básicos dessa região. Por que eles fazem isso? Para que eles possam oferecer esse serviço. Ou seja, eles cortam serviços de segurança pública, eles cortam serviços de saneamento básico, eles cortam serviços de bancos para financiamento, empréstimo, etc. Eles cortam água, luz, internet, gás, fornecimento de gás, para que eles possam oferecer esses serviços com preços que tendem a ser maiores do que o comum. São preços artificiais, construídos pela própria milícia. Então, a milícia se vende num primeiro momento para essas comunidades como uma autoproteção comunitária, ou seja, a milícia está lá para proteger a comunidade dos criminosos. Mas, na verdade, a milícia protege a comunidade dela mesma, porque a partir do momento que a comunidade não se alinha, as pessoas da comunidade
comunidade não se alinham às determinações da milícia, elas morrem. E para morrer não precisa ser criminoso. Quando o policial tem carta branca para matar, é para matar qualquer um. Quando esse discurso do bandido bom é bandido morto ele vem à tona, não é para matar só bandido, é para matar qualquer pessoa que seja indesejável para aquele sistema. E é daí que vem o pressuposto da higiene social. Quando políticos como a família Bolsonaro inteira, Jair Messias Bolsonaro e seus filhos, defendem publicamente que a milícia deve existir, que ela deve atuar e que existem pessoas que defendem a milícia, que no caso são eles mesmos, é que essas milícias elas têm carta branca para higienizar determinada região, para matar determinadas pessoas que podem ser eliminadas num exercício necropolítico. Ou seja, a milícia ela domina essas regiões geográficas, ela oferece serviços com base em preços artificiais e ela lucra muito com isso, porque as pessoas são obrigadas a comprar da milícia. Não existe nenhum tipo de negociação que não passe pela mão da milícia nesse sentido. Então, desde o policiamento até as coisas mais básicas de água, luz, internet, gás, gasolina, dinheiro de empréstimo, etc. Tudo passa pela mão da milícia e isso é um negócio muito lucrativo que envolve não só as forças armadas corruptas, policiais corruptos, etc., mas envolve políticos, porque um determinado território geográfico que é dominado pela milícia, que é uma organização militar, essas pessoas que estão ali dentro, elas estão sujeitas ao interesse da milícia, ou seja, elas perdem o estatuto de cidadão, elas vivem sob um governo totalitário, elas não têm mais o direito de habeas corpus, elas têm que se submeter ao interesse da milícia. De 2 em 2 anos, na verdade, né, acontecem eleições, e os políticos, eles entram em contato com esses milicianos, eles têm interesses escusos com esses milicianos, porque quando há o momento de campanha, quando os políticos precisam fazer campanhas em determinadas regiões de municípios ou de estados, eles entram em contato com os milicianos, falam, cara, não tem como aí você me ajudar a fazer campanha na tua comunidade aí e tal, eles vão lá e fazem campanha lá, e é voto garantido. Então, é um estilo de voto, lógico, talvez eu esteja equivocado na minha reflexão, mas me parece um voto de cabresto, talvez eu esteja equivocado. Então, veja bem, existe interesse escuso do político nesse sentido, existe interesse escuso das organizações militares, dos policiais militares, das forças armadas corruptas, e existe interesse também de outras figuras do poder público, e não só, também existe interesse de sujeitos empresários, não só empresários, mas também sujeitos que são donos de grandes igrejas, que no Rio de Janeiro a gente tem as figuras dos neopentecostais, né, das igrejas neopentecostais, que tem muito interesse nesta economia, nesta região que é administrada por este poder necropolítico, porque todo este dinheiro ele precisa ser lavado para entrar na legalidade do esquema. Então ele precisa ser lavado por organizações que têm CNPJ, que têm liberdade para administrar grandes quantidades de dinheiro. E não existe uma organização que tenha mais liberdade para isso, que tenha isenção de imposto e que tenha muita liberdade para administrar grandes quantidades de dinheiro sem nenhum tipo de regulamentação que não seja uma igreja. Então é por isso que existe, o Fernando vai falar disso, por isso que existe um interesse, existe esse conluio entre os pastores, os donos das igrejas neopentecostais, não todas as igrejas, algumas igrejas, e os milicianos nessas regiões. Então, basicamente a milícia é isso, é um poder do Estado, um poder necropolítico do Estado que atua em determinada região, onde o Estado democrático de direito não atua, pois não é interesse deste Estado atuar naquela região, pois é muito mais lucrativo para determinadas figuras políticas, governadores, deputados, vereadores, chefes de gabinete, policiais de alta patente, chefe das forças militares, é muito mais interessante para eles que um Estado, como um Estado administrado pela milícia, atue naquela região, porque eles vão ter um retorno financeiro muito maior do que eles teriam se eles atuassem pela legalidade. Então, basicamente, a milícia é isso. E o que é um Estado necropolítico? Só pra gente ter noção. Necropolítica tem a ver com a capacidade do Estado decidir quais pessoas podem viver e quais pessoas devem morrer, basicamente. Então, ela atua por meio de instrumentos legais para matar essas pessoas. Às vezes atua também pela ilegalidade, mas no caso que a gente está falando aqui da milícia, é o Estado em si. Então, é interessante pensar sobre isso, porque a milícia não está restringida só ao Estado do Rio de Janeiro mais. A milícia ocupou o executivo federal do nosso país.
país e ela se emancipou para outras regiões do Brasil. Então é interessante pensar sobre isso. A milícia não é mais aquilo que é retratado no Tropa de Elite 2, só no estado do Rio de Janeiro. A milícia agora está no Brasil todo e nós temos hoje, ocupando a cadeira presidencial, um presidente abertamente vinculado com milicianos. Tem foto com miliciano, sempre defendeu miliciano, tem filho que condecorou miliciano. Então é um presidente envolvido diretamente com milícia. Então, nesse sentido, a milícia se ampliou e ela venceu, num primeiro momento, esta batalha contra a figura democrática, a figura legal do Estado. Então é muito preocupante pensar sobre isso. Então eu acho que é basicamente isso que eu queria falar na minha reflexão. Então é isso, se alguém quiser contribuir. E Nossa, não. Acho que você foi muito bem, assim. Eu gosto muito de ver o Bruno pistola. Demais, né? Fala muito bem, principalmente quando tá pistola. Mas enfim, eu queria comentar o que o Bruno falou ali, né? Ainda lembrando, se a gente for lembrar de Hannah Arendt, realmente esses lugares controlados por milícias não têm os direitos humanos, né? Que os direitos humanos, no significado que a Hannah Arendt dá, é o direito de ter direitos. Ali ninguém tem, né? Ali você só obedece. Se você não obedecer, você já era. Você é passado, você é morto. Você não tem direito nenhum ali. Realmente, o Estado não chega, a cidadania não chega para aquelas pessoas. E ele falou também, curioso, que essa ideia a polícia não ter um certo controle da sociedade civil, né? Ela não tem. Isso torna ela muito perigosa. Você vê, eu sempre falo isso em texto, né, que eu trabalho assim, a questão da accountability, que é um termo em inglês bonito, significa mais ou menos a capacidade do Estado prestar contas à sua sociedade. Isso é importante em todos os âmbitos, tanto no legislativo quanto no executivo, no judiciário. Eu também acho que pode sim ser bacana pensar esse tipo de questão, mas não sei, fico aí um pouco com o pé atrás do judiciário. Mas enfim, com certeza legislativo e executivo é necessário ter essa prestação de contas da sociedade, a sociedade ali preparada para pedir as informações do que está acontecendo e até mesmo conseguir barrar algumas coisas que às vezes a gente não tem poder de barrar, né? As coisas vão acontecendo e a sociedade fica meio que a parte daquilo. E um dos instrumentos do Estado é a polícia mesmo. A polícia tem uma forte tendência a não ter essa prestação de contas. A sociedade civil não consegue pressionar para que seja prestado contas. Então se de repente alguém foi assassinado no ponto de ônibus, que é um caso que eu vi na televisão um dia, acho que uns meses atrás, cara, faz 5 anos que ela foi assassinada, disse que foi um policial lá e até hoje ninguém conseguiu descobrir, ninguém conseguiu. A justiça é para aquela pessoa que foi assassinada, do nada, inocente, que estava na rua. E essas questões, a gente não consegue fazer isso. As pessoas, a polícia não presta suas contas para a sociedade. Isso é uma questão perigosíssima. Algo que a gente tem que começar a pensar em estabelecer, principalmente no Brasil. A sociedade conseguir prestar contas do Estado. A gente tem que criar esses mecanismos possíveis. E a gente sempre fala em transparência ali do governo, né? Pensando sempre no sentido econômico, mas não é só isso, né? A gente tem transparência em todos os sentidos, assim. Tem que ter transparência no sentido de contabilidade de mortos. Até agora a gente está tendo um problema, mais no começo da pandemia, né? Do governo não querendo liberar os dados sobre mortos, né? O que não adiantou muita coisa, porque é a imprensa que vai acabar divulgando isso, né? Então, cara, é bem complicado. E aí até eu vou entrar um pouquinho já no que o Bruno falou ali das igrejas. Ele falou basicamente boa parte do que eu queria falar ali, mas eu só queria adicionar algumas coisinhas, assim, porque o porquê dessa relação ocorrer assim, além, lógico, da questão financeira, que é muito a questão política, né? E religiosa também, lógico, elas se entrelaçam. Porque você, como é que eu posso dizer? Se relacionar ali com as igrejas, primeiro que você dá uma noção de moralidade para você mesmo. Porque a pessoa, para ser religiosa, ela tem que seguir as práticas da Bíblia, então teoricamente ela tem uma moral, uma ética, tal, o que a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Os seres humanos, até mesmo na Bíblia diz que os seres humanos são falhos e pecam, né? E alguns até demais, pelo jeito. E é interessante para a igreja isso, porque eles conseguir mais devotos, né? Até porque muitos desses milicianos, desses criminosos são até parte dos traficantes, até porque hoje em dia isso tudo já é misturado,
né? A milícia já tomou a parte do tráfico, de boa parte das favelas ou de outros lugares ali, então eles se infiltraram no tráfico, agora eles são o tráfico também, né? Tem até vários casos, então, desses criminosos que se dizem traficantes de Jesus ou traficantes evangélicos, que quebram terreiros de Umbanda, Candomblé, que vão contra outras práticas religiosas. A gente ainda... Existem alguns poucos casos, assim, até de pessoas muçulmanas, né? Que sofreram com isso. É bem menor, até porque a população muçulmana na favela é bem menor. Então, mas, assim, é bem complicado nesse sentido, assim, porque a milícia vai impor, né, essa moralidade. Como a gente disse, eles têm a capacidade de te extinguir da terra. Então, provavelmente você vai querer seguir o que eles estão querendo te dizer ali, né, ou fazer com você. Então, você vai para a igreja, interessante, porque você vai estar conseguindo adeptos, né, e é muito interessante também no sentido político, porque os políticos que se levantam nessas pautas, que se dizem defensores das pautas das igrejas neopentecostais, né, então acabam recebendo mais votos com isso, tem uma base eleitoral maior, porque a milícia também vai conseguir influenciar muito forte no voto das pessoas, né? Vai voltar ali naquele antigo voto de cabresto, né? Hoje em dia a gente sabe que é muito difícil é impossível alguém conseguir descobrir em quem votou se você não expressar isso, mas muita gente não sabe disso, né? Então, e muita gente ainda até hoje, gente que já conhece mais do sistema que é feito urna eletrônica, tudo isso, já dizem, ainda existem falhas no sistema eleitoral brasileiro que talvez seria possível sim acessar os dados das pessoas, né, em quem votou. Então tudo isso é muito complicado, né? Então acaba voltando a virar um voto de cabresto ali 2.0. Além, é claro, de toda aquela parte ali que o Bruno tinha falado da parte econômica, né, de lavagem de dinheiro, né? A igreja pode declarar qualquer coisa ali como dízimo e como que você vai provar que não foi? É muito difícil. E pode dizer que alguns gastos, por exemplo, de ações sociais, a gente comprou, sei lá, 100 camisetas para doar. Aí você vai ver o preço das camisetas, estão todas superfaturadas e todas foram compradas de alguma alguma indústria ali relacionada à milícia. Então tudo isso tem sempre alguma coisinha a mais ali, né? A gente tem que sempre tomar cuidado. É claro, tudo isso, supostamente, né, amiguinhos? Cara, então eu acho que a gente pode, já que a gente tá com pouco tempo aqui, é um recorde pro episódio, só 49 minutos por enquanto, eu acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre como as pessoas entendem errado as obras, né? Que a gente falou ali no começo do Tropa de Elite. Que a galera começou a pagar pau pro Capitão Nascimento e falar, não, esse cara é foda, tem que fazer isso aí mesmo, meter bala em todo mundo. E, cara, o próprio filme mostra que o Capitão Nascimento tinha uma vida familiar muito complicada por causa do temperamento dele, que ele vivia numa vida de estresse absoluto, que ele não tinha um treinamento adequado para lidar com civis, né? Ele era tudo na base da porrada. Então, cara, e eu vejo isso muito, por exemplo, no X-Men, que tem fã de X-Men que é racista. Eu fico meio abismado com essas coisas, assim. É muito bizarro. Na época foi mesmo, cara. Na época, quando saiu, era um filme que eu gostava bastante também, mas que hoje já não é a mesma coisa, sabe? Já não curto bastante, porque a gente começa a perceber algumas coisas, né? O jeito de agir que aparece ali. E aí dá pra confundir mesmo, né? Cria uma certa ambiguidade na hora de a gente assistir. Mas como veio o segundo, né? A gente matou as nossas dúvidas com o segundo. E ainda bem que veio o segundo. O segundo é maneiro pra caramba. Curti bastante. E eu acho também bizarro essa história aí do pessoal ser racista com o X-Men, né, cara? Que é justamente uma metáfora para tudo que é tipo de racismo contra qualquer minoria e antissemitismo também, porque o Magneto era judeu e estava lá nos campos de concentração, né? E tem uma história fantástica. Eu adoro X-Men, tá, gente? Eu adoro mesmo, sou muito fã. Ah, cara, nem me fala em antissemitismo, cara. Esses dias aí tive umas discussões complicadas com algumas pessoas aí. Que as pessoas acham que, por exemplo, existem casos de judeus que levaram os filhos para ver os bombardeios na faixa de Gaza, não lembro onde foi, mas vocês entenderam, né? Dos inimigos ali. E aí ele falou, não, porque judeu é tudo filho da puta. Então eu falei, cara, você tá sendo exatamente um antissemita. Você tem que entender que, tipo, você não pode generalizar porque algumas pessoas fazem isso, todos os judeus são filho da puta. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? A gente não pode ter
tem esse tipo de pensamento. E é um cara de esquerda ainda que eu tava conversando isso. Então eu fico sempre assim, eu fico com uma tristeza, assim, só de ouvir esse termo hoje. Isso acontece, sim, isso é curiosíssimo. Isso acontece, por exemplo, pode acontecer com a esquerda justamente por quê? Porque o Estado se formou o Israel se tornou um Estado, formou, e aí ela começou a expulsar os palestinos que viviam na região e elas acabaram se tornando a minoria ali, né? Só que é complicado, essa situação é complicada, e por isso que é possível acontecer, né, nesses caras aí que se dizem de esquerda, e fazer algumas declarações antissemitas, né? Tem um preconceito com o judeu por causa disso. A gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é você taxar todos os judeus, né? E outra coisa é você ser crítico da forma como o Estado de Israel trabalha as minorias muçulmanas dentro do seu território. É uma coisa parecida que a gente faz aqui, como é que o Estado brasileiro trata certas minorias aqui dentro do nosso país, como os indígenas, os negros. E só lembrando, minoria não é porque está em menor número, tá, gente? Quando a gente fala em minoria, é o estado de menor, quando você está tutelado por alguém. Então, você está tutelado por uma política de pessoas brancas, da maioria homens. Quem faz essas políticas? Elas não pensam nessas minorias, elas estão um ponto de controlar essas minorias e diminuir a cidadania, o poder de fala, o poder de poder ter os seus direitos, né, os direitos humanos e a cidadania, pra gente falar assim, tá tentando restringir os direitos humanos desse grupo, tá tutelando aquele grupo ali. E quando a gente fala de emancipação, é justamente se emancipar desse poder de tutela, de controle de um certo grupo sobre essa minoria, tá? É nesse sentido que a gente fala minoria, tá? Mas com relação ao filme, cara, a gente falou do Tropa de Elite lá e eu ia falar de algum outro filme que eu acabei esquecendo, cara. Eu lembrei que tinha a ver com isso, mas não lembro mais, hein? Cara, eu acho que o Tropa de Elite, principalmente o 2 ali, é muito bom. Eu gosto do 1 ainda. Eu acho que se você vê ele com a visão do que o diretor quis passar ali, né, você consegue ver um filme bom. Assim, apesar de algumas cenas assim serem, como é que eu posso dizer assim, repugnantes, assim, você tem vontade de você ficar puto, assim, até. Fala, como é que se trata uma pessoa assim? Calma, velho. Você vai lá, investiga, você vai matando todo mundo, foda-se. Bruno, quer comentar alguma coisa? Cara, não, eu só acho que as pessoas têm que assistir as coisas com contexto, né? Pensar, basicamente, lógico que a obra, quando você lança ela pro mundo, ela toma rumos que você não tem como controlar, né? E as obras mal interpretadas, elas são mais ou menos isso. A obra do José Padilha não é só, no caso do José Padilha, né? Do ônibus 174, tem que lembrar que José Padilha é o diretor do ônibus 174, né? 147, não lembro o número específico. E quando você vê o Tropa de Elite 1, o Tropa de Elite 1 é uma representação de um estilo de policial que existe no nosso estado, entendeu? Não era para ser idolatrado. E aí você só vai conseguir perceber essas contradições porque o José Padilha joga na sua cara no segundo filme. Então, no segundo filme fica evidente as contradições que no primeiro filme elas não estavam evidentes. Tinha que fazer um esforço de interpretação para entender o que o José Padilha queria passar com aquele filme. Mas no segundo filme ele basicamente joga na sua cara. Quer dizer, no primeiro momento, depois do massacre em Bangu, o Capitão Nascimento ele entra no estabelecimento, ele é ovacionado pela população. Mas é um estilo específico, é um tipo específico de população, que é um restaurante da alta classe do Rio de Janeiro, onde políticos e pessoas que tinham dinheiro frequentavam. Brancos. Essas pessoas aplaudiram a conduta do Capitão Nascimento. Então, aquela coisa de... Quando ele entra no estabelecimento, ele fala, cara, ainda bem que bandido bom é bandido morto. O Capitão Nascimento fala isso. E as pessoas daquele estabelecimento ovacionam o Capitão Nascimento, aquilo lá é uma grande alegoria à nossa sociedade. Ou seja, ele não entrou numa comunidade pobre e foi ovacionado por pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas fodidas. Ele entrou num restaurante de alta classe e foi ovacionado por pessoas brancas e abraçado por um deputado. Então ele não foi ovacionado pelos pais das crianças que morrem com bala perdida direto no Brasil, né? Que na Ágata aconteceu recentemente. Teve alguns outros casos recentes, mas eu não vou lembrar o nome. Então é bem isso mesmo. Exato. Então essa é a crítica, entendeu? Então, a partir de um determinado momento, quando a outra grande crítica do Tropa de Elite 2 é que as forças policiais, principalmente essas tropas de choque
BOP, essas tropas que são mais especializadas, como por exemplo o BOP a partir do momento que eles invadem as favelas e eles quebram o esquema do tráfico, ele fica evidente no filme que esse policiamento ostensivo que estava matando as pessoas, que tinha carta branca para matar, abriu espaço para que a milícia tomasse conta daquela região que anteriormente era dominada pelo tráfico de drogas, que é uma coisa básica de qualquer região geográfica no mundo. Não existe uma região no mundo onde não exista um poder dominando esta região. Então, a partir do momento que uma determinada força recua, outra força toma a frente. É evidente isso. Isso você percebe, por exemplo, nas políticas do Trump, quando ele recuou as tropas do Oriente Médio, etc. Outras forças tomaram conta daquelas regiões. E isso aconteceu na representação do Tropa de Elite, quando as forças armadas do BOP entraram nas favelas e quebraram o esquema do tráfico de drogas. Elas não livraram as favelas da criminalidade. Elas livraram as favelas de uma força paramilitar criminosa que era bem específica. E deixaram um caminho aberto para a milícia tomar conta. Esse é o grande segundo ponto. O primeiro ponto é as contradições da figura do Capitão Nascimento, né? Que é isso que a gente já tinha falado. O segundo ponto é a polícia abrindo espaço para a milícia atuar. A milícia que também, obviamente, fazia parte da polícia, que estava quebrando o tráfico de drogas. E um terceiro momento é o ponto final do filme, quando o filho do Capitão Nascimento é baleado e ele participa da CPI das milícias do deputado Diogo Fraga, que é uma representação do Marcelo Freixo. Quando ele participa daquele depoimento, quando ele dá aquele depoimento final ali, você percebe que depois de 2 filmes, de mais de 4 horas de tela, somando, né, os 2 filmes, você percebe que o Capitão Nascimento estava errado. E ali ele assume que ele estava errado. Ele fala que depois de 20 anos de carreira policial, ele esculachou tanta gente, ele matou tanta gente, ele nem sabia por que ele estava fazendo isso. Porque ele deu uma volta colossal, ele galgou uma estrutura hierárquica, ele subiu os degraus dessa estrutura, quando ele caiu para cima, ele mesmo fala isso. Então ele vira lá o subsecretário de Segurança Pública da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, ele foi promovido depois de uma chacina em um presídio, ou seja, ele foi promovido porque ele fez uma chacina no presídio, foi aplaudido pela alta classe, pela elite do Rio de Janeiro, e aí é obviamente que por conta dele ter sido ovacionado por essas pessoas, pelos tal, do cidadão de bem e tal, aí ele galgou carreira na administração pública e tal, ele virou subsecretário de Segurança Pública, e aí ele municiou muito o BOP. E aí é interessante você perceber que acontece com o Capitão Nascimento, ele deu uma volta gigantesca, ele foi promovido, etc, para ele chegar no mesmo ponto inicial, ou seja, 20 anos de carreira política, de carreira militar, de carreira policial pra nada. Ele matou tanta gente, ele esculachou tanta gente, ele quebrou tanto esquema criminoso e a criminalidade só aumentou. E isso ele reconhece no final, na CPI do Diogo Fraga, que é uma representação da CPI das milícias do Marcelo Freixo. Então fica evidente isso, que basicamente o policiamento ostensivo que esculachou as pessoas nas comunidades pobres não serviu de nada, só serviu para abrir caminho para as milícias tomarem conta daquela região, ou seja, aumentou a criminalidade. Então essa é a grande reflexão dos 2 filmes do José Padilha, que não é uma reflexão que o cidadão de bem que é representado no filme faz na vida real. O cidadão de bem da vida real, ele vê o Capitão Nascimento como um herói, que estava lá matando as pessoas a rodo nas favelas. Não só criminosos foram esculachados pelo BOP, é necessário lembrar que familiares desses criminosos foram esculachados também, como no primeiro filme a mulher do baiano é esculachada. Ela é torturada com um saco plástico. Então, veja bem, a reflexão é essa, mas não é a reflexão que o tal do cidadão de bem faz. Ele tende a endeusar o Capitão Nascimento, assim como ele tende a endeusar a figura do Punisher, que é o Justiceiro, que é só um outro exemplo que eu vou dar, que é uma grande crítica também, que é construída pelo autor do Justiceiro, mas que é interessante pensar que as forças policiais, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, usam o logotipo do Justiceiro em carro, em farda, etc. Como se aquilo lá fosse um exemplo do que é uma força policial, do que é um policiamento ostensivo, do que ele tem que fazer, que é chegar, esculachar e matar todo mundo. Mas na verdade, o Justiceiro o
o extremo oposto do que um policial tem que ser. Oi, tô editando aqui, só queria adicionar um negocinho. Então, esse negócio do Punisher, de os policiais usarem o símbolo do Punisher no uniforme ou na balaclava, em qualquer lugar, isso inclusive é proibido em alguns países. Eu não vou saber agora de cabeça aqui se no Brasil é, mas eu tenho quase certeza que nos Estados Unidos é. Não, eu tenho certeza que nos Estados Unidos é. E em vários outros países. Não só esse símbolo, mas vários outros símbolos, por exemplo, caveira, essas coisas. Então, assim, essa coisa da má interpretação, ela acontece, não é de hoje. Essa coisa do que vocês falaram do X-Men, cara, é bizarro, é bizarro. O X-Men é escancarado, tá ligado? O que é o X-Men? Daquelas pessoas sofrendo perseguição pelo que elas são. E as pessoas, tipo assim, elas estão um pouco se fudendo pra isso, basicamente. Elas abraçam as coisas a partir da visão de mundo delas. Então, assim, elas leem um filme, elas leem um livro, elas veem esses personagens a partir do ponto de vista delas, como elas querem enxergar esses personagens, né? Então é complicado, velho. Interpretação é isso mesmo. Parte muito da vivência da pessoa e da história que ela recebeu, da história dela mesmo, que ela pega pra ele, que ela cria a identidade dela, do pessoal que ela convive. E aí ela entra em contato com essas obras de arte e é impossível você conseguir prever como ela vai traduzir aquilo pra ela, né? Então ela pode entender de formas diferentes, justamente isso. Interpretação é mais ou menos isso, né? Essa questão. Eu queria lembrar também, cara, que eu lembrei aqui da chacina da Candelária, foi em 93, que também foi um caso de milícia. As milicianas mataram um monte de criança que estava na frente da igreja da Candelária, porque naquele dia a polícia tentou prender, levar algum deles, algo assim, e aí a criançada se juntou e quebrou o vidro da viatura. Aí, lá mais tarde, à noite, o pessoal chegou e baleou um monte de criança, cara, de 13, 14 anos, mano. Morreram, né? Coitadas das crianças. Acho que sobreviveu só um cara só. História muito triste. Você vê como é que vida de viatura, velho. Pelo amor de Deus. Você vê como é que era a situação do Brasil, assim. É que ainda é, de certa forma. E isso, eu diria que tem muito a ver com essa ideia de usar a violência como controle social, usar o assassinato como essa ideia de higienização social. É um dos grandes fatores importantes para a gente entender o aumento da violência nas grandes cidades, pelo menos. Para não dizer no Brasil inteiro, né? Eu acho importante estudar essa questão. Não, mas eu acho que a gente tem que fazer aqui um elogio ao governo federal, que ele realmente é muito capaz em se utilizar dessa questão do NEC no Estado, viu? Os caras são bons. Até o Covid os caras estão usando para fazer higienização social. Pois é. Aí, tristeza. É isso aí, vocês querem indicar alguma coisa? Eu vou indicar aqui rapidão. O podcast lá do B do Rio. Tem 2 podcasts sobre milícia, pelo que eu vi, que são exclusivamente sobre milícia, né? Eles falam sobre isso em outros. E, cara, eu tava ouvindo um deles agora há pouco, antes da gente gravar, e aí com um professor lá, que é um dos poucos pesquisadores no Brasil sobre isso. E ele fala muito mais em nomes, em casos, assim, tipo, foram pesquisados, foram verificados, tá? Então vocês podem ouvir lá, se interessarem por esse lado da história. Inclusive, recomendo muito, é bem legal o podcast. E, bom, a minha indicação é essa. Minha indicação é de livro. Qualquer coisa do Bruno Paes Manso, eu vou recomendar. Eu li a tese dele, que eu me baseei um pouco para falar o que eu disse hoje, dessa história ali, das milícias. E tem um livro dele que ele lançou mais recente, que é A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Não tive oportunidade de ler ainda, mas já vou recomendar, que eu acho que vai ser bom. Vou tentar ler também. Minha recomendação é o filme, né? Assistam Tropa de Elite 2. Também tem o canal da Boitempo no YouTube, onde tem reflexões de vários intelectuais sobre questões relacionadas ao necroestado brasileiro e à milícia. Tem intelectuais que são bastante... Eles têm reflexões bastante interessantes nessa questão da violência, da questão das armas, etc. Não só o Vladimir Safatli, que eu já tinha citado, mas tem outro cara, calma aí, eu vou achar o nome dele aqui, tá no meu histórico. Ruivinhaquente.net. Isso, velho. Ué, tá no histórico aí, cara? Esse é o nome que você vai achar. Você lembra do Rafael Greca, do prefeito de Curitiba lá, que foi comentar num post no Facebook, e aí o cara tava reclamando do asfalto, ele falou, espere para ver as ruas asfaltadas, novas e lisinhas, com a nova camada de pavimentação. Só que aí quando ele escreveu lisinhas e foi juntar com a outra palavra, que era com, né, lisinhas, com a nova camada de pavimentação, ele colocou lisinhas
lisinhas.com. E aí gerou um link, gerou um link de... O link tava escrito assim, bucetas, lisinhas, não sei o que lá. Aí, era o prefeito de Curitiba postando essa porra, aí ficou lisinhas.com. Você pode procurar no Google Rafael Greca lisinhas.com que você vai ver o print, mano. É fenomenal. Eu ri mais quando eu vi, velho. Muito bom, velho. Muito bom. Pelo amor de Deus. Acredito, cara. Impressionante. Mas enfim, não é esse o prefeito que falou que entrou no carro de um pobre, que disse que o pobre era fedido? Fez uma declaração dessa? Cara, não sei não. Sei que ele tem uma AVC esses dias. Eu não sei, mas é a mesma cidade que agora tava criminalizando da marmita pra morador de rua, tá ligado? Dar comida pra morador de rua. Se os projetos sociais não tivessem uma regulamentação da prefeitura, iam ser multados. Então, se você desse comida pra um morador de rua sem a regulamentação da prefeitura, você ia ser multado. Então, Não, basicamente, também é isso aí, projeto. tá certo, pô. Acho que é esse cara mesmo, acho que é esse cara mesmo. Você que era de Curitiba. Não, mas não é no sentido de manter a regulamentação da qualidade da comida das pessoas. É no sentido de, assim, dizer que a prefeitura tá fazendo alguma coisa pelos pobres e ao mesmo tempo não tá fazendo porra nenhuma, entendeu? Porque a regulamentação da prefeitura não é necessariamente eles ajudarem as pessoas dos projetos sociais. É basicamente dizer, olha, vocês precisam de um cadastro pra atuar. Só isso. Não, mas tá certo. Você, morador de rua, você tem que ter um cadastro também. Eu acho que tá tudo, vixe. Inclusive, eu acho que esse negócio aí de dar o pão tá errado. Você tem que ensinar a pescar. Você tem que fazer que nem Jesus, que dividiu o pão e deu pras pessoas. Não, pera. Ixi, meio controverso, não? Aqui, ó. Achei o nome do cara. Então, a minha recomendação fica pra dois intelectuais, né? O Vladimir Safatli e o Luiz Eduardo Soares, né? Ele lançou um livro recentemente que chama Desmilitarizar, onde ele entra nessas reflexões sobre policiamento ostensivo, polícia militar, questões relacionadas ao Estado, etc. E o canal da TV Boitempo no YouTube, onde tem reflexões sobre essas questões que a gente tratou hoje. E o filme Tropa de Elite 2, né, do José Padilha. Não só o 2, mas assista o 1 anteriormente e depois entra direto na reflexão do 2, que aí você vai entender bem qual que eram os pressupostos do José Padilha para esses dois filmes. Inclusive, ele tinha até a ideia de fazer um terceiro, mas sofreu ameaça e acabou indo embora do Brasil, porque não só por isso, né, mas porque ele teve propostas nos Estados Unidos para fazer outros filmes. Inclusive, ele fez a readaptação do Robocop de 2014, 2015, eu acho. Então, é interessante. E ficou uma merda, esses né? dois filmes. Realmente ficou um lixo, mas ele fez. Então, tá aí, mano. Essas são as minhas recomendações. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Então, até a próxima. Valeu. Nossa, peraí, eu só queria fazer um comentário antes. Quando você fala Boitempo, eu imagino um bolsominion, assim, mostrando, aqui vai ter chuva e mísseis, ok? Já. Por que, mano? Pelo nome da Boitempo, você fala? Mano, Boitempo é um canal de previsão de onde vai chover mitos. Caralho, Boitempo é uma editora muito foda. Boitempo é uma editora de esquerda, pô. Eu sei, eu tô zoando, cara, pelo amor de Deus. Ligado. Bom, mas trazer um pouquinho de humor pra esse episódio tão triste. Um texto, gente. Pois é, mas vamos ter esperança. Esperança é o que nos move. Esse Thiago 2021. Então é isso aí, cara. Não, até mais, galera. Você ficou até aqui. Falou, hein? Valeu, galera. Episódio um pouquinho mais curto hoje. Mas muitos de vocês têm certeza que vão agradecer isso. Falou!